Olá, estamos no Neon Concursos Online, professor Onei Fernando Savioli. Nós vamos falar hoje sobre princípios de contabilidade. Então, sempre quando você tiver que resolver alguma questão contábil, você tem 6 perguntas aqui que deveriam ser feitas. O primeiro princípio chama-se princípio da entidade. O que se pergunta no princípio da entidade? Qual patrimônio? Qual empresa? Então, quando você está resolvendo uma questão, o que você deve perguntar? Qual empresa está se tratando? Se é uma empresa, ou se é uma pessoa física, ou se é uma pessoa jurídica. No primeiro momento, você destaca o nome da empresa. Se é uma companhia A, se é uma sociedade por cotas, se é uma pessoa física, João da Silva. Descobrimos a primeira condição. Qual empresa? Descobrimos a empresa. Vamos dar exemplo. Respondemos companhia A. Vamos para a segunda pergunta. Princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, ele se trabalha a tempestividade. A informação no seu momento do registro, eu tenho que saber se ela é relevante, ela é uma informação fidedigna. Então, dentro da informação importante que eu tenho na contabilidade, vamos colocar uma data aqui, 1º de janeiro de X1. Tá? Então, se a empresa, em 1º de janeiro, compra máquina, ela compra máquinas. Então, essa compra de máquinas, você vai ter que fazer registro dentro da contabilidade nessa data, 1º de janeiro. Quando você faz a compra da máquina, você já se referiu aqui, em qual data ocorreu. Em qual data ocorreu a informação. Porque a informação tem que ser permanente, registros permanentes. Ocorreu o fato, chegou a nota fiscal da máquina, vem o registro. Vou para a terceira pergunta. O que isso afeta o patrimônio líquido? Porque a pergunta aqui é sobre o patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido da empresa, o valor da empresa, a situação líquida da empresa, está ou não se alterando. Porque todo patrimônio, com o passar do tempo, uma máquina, ela vai perdendo valor, ela vai depreciando. Então, com o tempo, a máquina vai depreciando. Então, qual que é a ideia da contabilidade? Inicialmente, toda vez que você compra a máquina, você tem um fato qualitativo. Nesse fato qualitativo, você tem o ativo da contabilidade representado na máquina, no seu imobilizado. E no passivo, vamos dizer, em relação ao financiamento. Compramos a máquina financiada. O ativo é aplicação, o ativo é débito. O passivo é origem, o passivo é crédito. Então, toda vez que você mensura, você tem que saber, a máquina é mensurada a valor justo. Tá? Então, aqui você tem uma mensuração. Valor justo, você vai falar valor justo ao valor que entrou no ativo. E você vai colocar o financiamento a valor presente. O valor presente é uma informação que você tem dentro da contabilidade, que toda obrigação ela deve ser mensurada a valor presente. Então, se eu compro uma máquina financiada, ou arrendamento, ou leasing de veículos, você tem que saber o que? O ativo é mensurado a valor justo e a máquina, em relação ao seu financiamento, no passivo, o financiamento é valor presente. Você falou, o que se representou aqui? Tem competência? Não, porque eu não tenho despesa na compra da máquina, não tenho receita quando eu compro. Tem prudência? Não, porque não passou nenhum período ainda, não passou um mês. Porque desde que eu instale a máquina, instalou a máquina começa a sofrer depreciação. Então eu não posso chegar na questão em relação a competência e prudência. Por quê? O que ocorreu no PL é apenas um fato permutativo. Nessa condição do fato permutativo, se diz o seguinte, o patrimônio líquido não se alterou. Se o patrimônio líquido não se alterou, você está aqui,
A empresa, você respondeu todo o sistema, que foi qual patrimônio da companhia A? A empresa companhia A comprou a máquina financiada. Em qual data? 1º de janeiro. Tomar cuidado que uma boa prova, ela não trabalha uma única data na questão. Ela vem trabalhar o quê? Várias datas. Às vezes coloca dia 1º de janeiro, X1, 31 de dezembro, X1. Então ela vai trabalhando várias datas. Então tome muito cuidado com a informação. Quando que o PL se altera? Depreciamos a máquina, ó. Incidiu depreciação no ano. Aí eu teria que fazer todo um novo processo para mostrar a depreciação. É o que nós vamos fazer nessa sequência. Então, começando então, de novo a pergunta. Qual entidade? Toda a questão você pergunta, ó, qual entidade? Vamos deixar aqui, companhia A. Respondemos a primeira pergunta. Qual data? Vou colocar uma data, 31 de dezembro, X1. Tá? Quando você pergunta a data, vamos perguntar o seguinte, o que ocorreu nessa data de registro? Aí eu vou colocar a contabilização. Ó, nós vamos contabilização da depreciação. Contabilização da depreciação. Quando você contabiliza a depreciação, você tem o seguinte, ó. Sempre que você trabalhar depreciação, amortização, exaustão, provisão, perdas estimadas, você tem o princípio da prudência atuando. O princípio da prudência, quando você usa o termo depreciação, você está intimamente ligado à competência, porque sempre a contrapartida da depreciação acumulada é a despesa. Então o que você tem que visualizar aqui? Ó? Nós vamos ter que entrar no aspecto quantitativo, porque o patrimônio líquido modificará para menos. Então vai ser um aspecto quantitativo, mas tendo um aspecto que, ó, fato modificativo diminutivo. Por quê? Ó? Nós teremos a despesa da depreciação, ó, a despesa com depreciação. Então vou fazer uma ênfase aqui, ó, a despesa é débito, ó, despesa é débito. Contrapartida, você tem aqui a depreciação acumulada, que é uma conta credora. Então, o que nós temos que tomar cuidado aqui, ó? Ó as perguntas que eu estou fazendo para poder responder qualquer questão que envolva princípios e a ideia geral da contabilidade. A situação aqui foi envolvendo a companhia A. Ela contabilizou a depreciação. Podia ter contabilizado a provisão, a amortização, exaustão. Quando você contabiliza no final do mês ou no final do ano, sempre esses termos, para o patrimônio líquido da continuidade das empresas, afeta quantitativamente. Ela vai modificar o patrimônio líquido da empresa. Modificando o patrimônio líquido, ela sempre vai gerar competência, que é um princípio, ela vai gerar despesa, contrapartida com a depreciação acumulada. Ô Ney, se fosse amortização, também, ó, ela vai ocorrer no final do mês ou no final do ano, no final do semestre, bimestre, e ela vai envolver também o que? Aspecto quantitativo, que vai ser um fato modificativo diminutivo. Eu só mudaria os termos, ó. Em vez de ter despesa de depreciação, se for amortização, você vai ter despesa com a amortização, contra a amortização acumulada. Então, os termos que estão aqui, nós vamos estar fazendo outros exemplos, mas o que eu tenho que sempre bater dentro das perguntas? São 6 perguntas que eu tenho que começar sempre a saber. Ó. Qual a entidade? Qual o patrimônio? Qual a data? É de suma importância saber a data da questão. Qual o patrimônio líquido? Ó, se o patrimônio líquido está aumentando ou diminuindo. Registro pelo valor original. Como está entrando no ativo e no passivo? No nosso caso aqui, nós não compramos a máquina já foi comprada anteriormente. Já houve o quê? O veículo comprado anteriormente. A empresa já edificou. Então eu não estou fazendo a pergunta da compra da máquina, eu já estou fazendo a pergunta que estamos depreciando. Então esse exemplo, ó,
só para a gente seguir o último ponto. Ó. Companhia A, data 31 de dezembro, aspecto quantitativo, fato modificativo, competência porque envolveu despesa e contrapartida depreciação acumulada. As perguntas para o nosso sistema, ó, princípios de contabilidade. Então fazemos uma outra situação. Colocando aqui, ó, companhia A. Situação envolvendo, ó, 31 vou colocar janeiro X1. Olha, vamos verificar o termo, ó. Apropriação de salários. Então, no final do mês, cada final de mês, nós temos que apropriar, independente se pagar ou não, a água, energia, salários. Então, na contabilidade, sempre você vai ter, quando você tiver a palavra apropriação, incidiu já os juros. Então, o termo apropriação já vem o quê? Ó, o mês já se encerrou. Então, eu já tenho algumas despesas com salários, com água, com energia, com aluguéis. Independe se pagar ou não, deverá ocorrer a contabilização no final do mês, que é o regime da competência. Ó, regime da competência. Só de falar o regime da competência, eu já sei o seguinte, o aspecto vai ser quantitativo. Eu vou ter uma conta intitulada salários. Ó, despesa com salários, que é uma conta devedora. O salário sempre é um fato modificativo, diminutivo, porque ele sempre tem a tendência de diminuir o patrimônio líquido das empresas. Ou situação líquida. A situação líquida vale um pouco menos, porque você tem um benefício econômico que você está arcando com esses encargos, com essas despesas. Então o salário aqui, ó, ele é débito. No passivo das empresas, você vai ter o salário a pagar. Ó, então você vai ter o salário a pagar a crédito. Então, toma cuidado, ó, que a conta salários, tá, ela é contrapartida com salário a pagar na condição do termo apropriação. Tomar cuidado, ó, que se fosse feito só um adiantamento ao funcionário, o adiantamento ele não vai para o resultado, porque ele é apenas um aspecto qualitativo. Ó. Então vai ter que ter uma diferença entre adiantamento, ó, que vai envolver só informações do ativo, e a apropriação, que sempre a apropriação, 99,9%, a ideia da apropriação é o quê? Fechou o mês, eu estou gerando despesa com salários, despesa com energia, despesa com água. Só que a palavra apropriação, não necessariamente eu estou pagando. Eu não preciso pagar para ocorrer a depreciação. O nosso sistema, vamos aqui, ó, a empresa é companhia A. Como colocamos uma data, ó, 10 de janeiro de X1. Temos o termo, ó, adiantamento. Aí posso usar o termo, ó, a fornecedores. Adiantamento a fornecedores. Toda vez que você tem o termo adiantamento, significa dizer que você pode adiantar a um funcionário, a um fornecedor, a outras empresas. Esse adiantamento a fornecedores, o que é interessante saber? Ó, toda vez que eu tiver o adiantamento, é normal que se refira a um aspecto qualitativo, o patrimônio líquido não se altera. Então o termo adiantamento, ele vem no aspecto, de fato, permutativo. Como é um fato permutativo, ele só vai envolver elementos do ativo. Então imagina vocês, ó, como se pensasse, sai dinheiro do caixa ou do banco e entra-se a conta adiantamento a
fornecedores. Então, quando você adianta ao fornecedor, você credita o caixa, vou colocar aqui, ó, você credita o caixa e debita o adiantamento. Sai dinheiro por crédito. Então, sempre a empresa origina recurso por crédito. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 mil e débito no adiantamento. Menos A, mais A. Então, você está diminuindo o ativo e aumentando o ativo. Isso eles chamam de permutação no balanço patrimonial. Mas sempre com ênfase se o patrimônio líquido está ou não se alterando. Então, fazendo a nossa ideia de novo. Qual empresa? Companhia A. Qual data? 10 de janeiro de X1. O que ocorreu? Um adiantamento ao fornecedor. Se fosse adiantamento a funcionário, a ideia é a mesma. Tá? Que significa? Ele é um aspecto qualitativo. É um fato permutativo. Sendo um fato permutativo, não vai alterar a competência nem a prudência. Só vai envolver registro pelo valor original. Então vocês podem notar que o sistema, quando ele começa, ó, se falar permutativo, é normal que você tenha só envolvimento de ativo e passivo. Quando envolver despesa, ó, é normal que a despesa ela possa afetar o ativo e o passivo, ou ela possa envolver a prudência, a contrapartida. Então nós vamos ver mais sistemas. Então, comentando os princípios de contabilidade. Então, nós estamos aqui comentando aqui, ó, certos lançamentos. Então, vamos perguntar, dentro da característica dos nossos lançamentos, ó, qual companhia? Companhia A. Então, já definimos a companhia. Vamos definir também o que? Ó, procedimentos ó, que a empresa possa fazer. No exemplo, ó, a empresa pode fazer aplicações, a empresa pode fazer empréstimos, arrendamentos, leasing. Então vamos colocar aqui ó, uma condição, ó, empréstimos. A empresa toma emprestado do banco. Ó, então, qual a data? Ó? Vamos colocar uma data, ó, 1º de janeiro, X1. Lembrando que você pode emprestar em qualquer data. A única coisa é que ela sempre será a data do empréstimo, ó, empréstimos bancários. Ó, a empresa efetuou empréstimos bancários. Então a regra geral é que no momento que você faz empréstimos, financiamentos, arrendamentos, aplicações, leasing, você não ganha e não perde. No momento que você faz o empréstimo, você não ganha e não perde. Você está no aspecto qualitativo. Mesmo sendo um aspecto financeiro com o banco, é um fato permutativo. Você só vem a perder conforme os meses vão se passando e aí você tem a incidência dos juros, da atualização monetária e com a atualização você acaba perdendo. Mas no momento que você empresta, financia, faz arrendamento, faz leasing, faz aplicação, você não ganha e não perde. Então esse empréstimo bancário, ele envolveria aqui ó, contas no ativo e contas do passivo. Então o ativo, só para lembrar, envolve bens e direitos. Eu estou pegando o que? Ó, recurso, ó, bancos, conta, movimento. O dinheiro no banco, ó, vamos colocar 100 mil, ele é débito. O dinheiro no banco é débito. O empréstimo bancário, o empréstimo é conta credora, 100 mil. Então nós estamos aqui usando um razonete, ó, só para você sempre enfatizar o débito e o crédito. Então no razonete, que é um T, você vai visualizar do lado esquerdo o débito e do lado direito do razonete, ó, esse T maior, o crédito. É uma maneira de você visualizar melhor a informação. Então vamos saber, ó, emprestei, financiei, arrendei, fiz aplicação, não ganho e não perco. Então as perguntas estão aqui, ó. Qual o patrimônio? Companhia A. Qual a data? 1º de janeiro, X1. Aqui poderia ser outras datas, dia 2, dia 3, dia 30, 31, 28, 29. Não ganho, não perco no momento que eu empresto. É apenas um fato qualitativo, ó, permutativo. Ele só envolve o quê? Informações do registro pelo valor original. Quer dizer, eu envolvo ativo e passivo. Não vou envolver nem despesa, nem
receita. Agora, se na prova falar, ó, incidiu juros, a atualização monetária foram apropriadas, aí você já tem uma condição contrária. Continuando a parte dos princípios de contabilidade, nós temos aqui 6 princípios. São eles: entidade, oportunidade, continuidade, registro pelo valor original, competência, prudência. Dos temas que nós vamos trabalhando de fatos administrativos, comprando, vendendo, pagando, recebendo, nós vamos ter que fazer a pergunta, ó, qual patrimônio, qual empresa está envolvida? Pessoa física, pessoa jurídica? Qual data nós temos tempestiva envolvida no oportunidade? Na continuidade, ó, qual mutação do patrimônio líquido? Se é uma mutação permutativa, é um fato permutativo, é um fato modificativo? No registro pelo valor original, qual a entrada que se dá no ativo e no passivo? Qual é a mensuração? Competência, se é receita ou despesa. E a prudência, se você está contabilizando alguma perda estimada, alguma depreciação, amortização, exaustão ou provisões. Então vamos dar um exemplo, conforme nós estamos fazendo. Qual o patrimônio? Companhia A, pessoa jurídica. Então, definir uma empresa, uma companhia A, uma sociedade anônima, como exemplo. Qual data? Então vamos colocar uma data, ó. 31 de janeiro, X1. E nós vamos colocar, ó, a incidência de juros. Tudo que você tem de incidiu juros, incidiu a atualização monetária, variação cambial, variação monetária, é uma apropriação, ó, fechou o mês, incidiu juros. Então a incidência de juros, qual mutação nós temos? Então existe a mutação qualitativa ou quantitativa. Ou seja, se é qualitativa, não altera o patrimônio líquido. Se é quantitativa, altera o patrimônio líquido. Então o nosso fato aqui, ó, ele será um fato administrativo modificativo. Aí o que nós temos? Ó? A incidência de juros, se nós trabalharmos que a nossa empresa é uma empresa comercial, e normalmente a incidência de juros se dá, no caso aqui, ó, vamos pegar a ideia central de um empréstimo bancário. Então a incidência eu tenho que afirmar do que ela se tratava, era de um empréstimo bancário. Então ela vai ser um fato administrativo, modificativo, diminutivo, porque sempre ela vai diminuir a situação líquida, o patrimônio líquido das empresas. Com isso, ela não vem pelo registro pelo valor original, porque o registro pelo valor original é o momento que ele tomou emprestado. Então, no momento que ele tomou emprestado, ele recebe o dinheiro no banco e tem um empréstimo no passivo. Quando incide juros, a empresa tem uma despesa, um juros como despesas, chamado aqui de juros passivos, para a contabilidade é um débito. Como aqui só incidiu, no passivo você teria juros a pagar, crédito. Então você está o quê? Aumentando o passivo e na consequência a despesa vem diminuir o patrimônio líquido. Então o que nós temos dentro dessa característica aqui? Se eu perguntasse dentro dessa informação, o patrimônio é da companhia A, princípio da entidade. Na data tempestiva 31 de janeiro X1, passando o mês, incidiu juros, apropriamos juros, que seja atualização monetária, que seja variação cambial também o tema, você tem o que? Princípio da data, a informação relevante, oportunidade, o registro na data. Continuidade, qual fato administrativo? O fato administrativo é modificativo diminutivo. É competência porque vai envolver despesa, incidiu o juro, já passou o mês, tem a despesa de juros. Consequentemente, aumenta o passivo. O fato será modificativo diminutivo.